recebendo a gente aí na sua casa. Esse é mais um Sala de Entrevistas e hoje a gente vai falar especialmente para você que está dentro do mundo pet, esse mundo que é o que mais vem gerando renda nos últimos anos no mundo, mas no Brasil bate recordes todos os anos de vendas de produtos para pets, de serviços também, tá gerando um impacto econômico muito grande. Mas a gente sabe, né, que ao ter o bichinho de estimação em casa, não é só ter por ter, ele não é boneco, não é um brinquedo. Ele tem todo o seu processo de vida, desde os cuidados com o veterinário, as adaptações dentro de casa e a educação também, assim como criança que vai para a escola. Cachorro tem que ir para a escola também. E sobre esse assunto, eu estou aqui com um educador de cães que vai falar sobre isso para a gente. André Bressan, obrigado pela presença. É isso, cachorro também tem que ir para a escola, né? Obrigada mais uma vez. Michele, obrigado pelo convite. É um prazer retornar. Eu tive aqui no Sala de Entrevistas em 2013. Nossa, faz tempo. 12 anos atrás, e é um prazer imenso retornar. Realmente, né? Introdução sobre as questões do mercado. É um mercado, ele vem numa crescente, um dos poucos ramos que não sofreu com pandemia. Muito pelo contrário, nós tivemos uma ascensão na procura dos serviços e tudo mais. Mas eles precisam de cuidado com saúde, cuidado com questões psicológicas, questões de comportamento, questões de adaptação. Não é uma criança, né? Porque se a gente for entrar na questão da humanização, ela é uma questão errada. E tu pode até me perguntar, André, mas tu tem um ônibus para levar ele para a escola, para eles para a escola, e tu está me falando de humanização. É que a humanização, o ônibus ele vem junto com uma questão comercial, a questão da empresa envolvida. Sim, e tudo claro. Mais. É um marketing. Isso. E não, e ajuda é mais confortável para transportar os cães e tudo mais. Ponto. Agora, com relação a questões como humanização, tratar o animal como pessoa e tal. Então, são serviços em que a gente entra. Entra a questão de comportamento, a questão de adestramento, a questão da escola. E aí tá nesse pacote aí. Quando que o André começou nessa vida de educador de cães? Para quem não é adestrador, tá, gente? É educador. Adestrador é aquela coisa de circo que a gente ficou lá atrás que judiava. Hoje o termo certo é educador. Porque muitas vezes usa-se a questão adestramento com uma ideia voltada para forçamento, né? Que aí é repetitivo, né? Não quer dizer que a pessoa, porque ela usa ou porque ela faz adestramento, que ela faça de uma maneira aversiva. Mas os profissionais mais modernos, eles tendem a usar o termo educação, porque a gente tem aliado ao trabalho com o cachorro, também com seus tutores, né? Então é uma ideia de educação comportamental para todo o seio onde o animal convive. Para os tutores, para os familiares, para os filhos, para os empregados, sabe, para a empresa, para os colaboradores. Nós atendemos alguns cães que são de empresas, e aí os próprios colaboradores precisam também dessa informação. Então acaba sendo um conjunto, né, de coisas que levam a esse resultado. E aí o André começa nessa vida de educador de cães quando? Bastante tempo, a gente já vai para o 16º ano, né, 26. Comecei em 2010, em aproximadamente fevereiro de 2010, por aí. Eu sou de formação química, sou da área química, não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver, mas eu foquei numa coisa que era uma realização pessoal. Assim. Em 2010 eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Inicialmente os projetos eram outros, era uma loja, um banho e tosa e tal, e aí a gente adentrou com a parte de comportamento e treinamento. Fevereiro, março de 2010, foi muito rápido. A minha ideia era que isso fosse tanto um complemento para a minha renda, como também um complemento para uma segunda atividade, eu continuar com a minha atividade na área química e ter essa formação e trabalhar com algumas outras questões. Mas foi muito rápido, alavancou muito rápido, e a gente estava falando de fevereiro, março, foi ali agosto, setembro, eu já tive que me desligar do emprego onde eu estava. E a coisa foi numa ascensão bem rápida, assim. É porque aqui na região, na época que tu começou, talvez não... Acho que tu foi o pioneiro. Tinha um ou dois, mas talvez. Não com a dimensão que tu já abriu ali o teu negócio, levando para um lado mais profissional, vamos dizer assim, né? Isso, e eu tinha a ideia de que acontecesse o que vem acontecendo mesmo.
A minha ideia era que escalonasse, era ser referência nacional, era cuidar, era realmente fazer uma coisa não só com amor, porque eu digo assim, eu tive o prazer e eu sou agraciado de que eu pude escolher em determinado momento da minha vida, assim, não, isso aqui é o que eu quero fazer para a minha vida e se eu fizer isso, eu comparo, quando as pessoas me perguntam assim, Michele, eu comparo com o trabalho de um cantor, de um jogador de futebol, é uma realização profissional incrível. É fácil? Não. Teve percalços nesses 15, nossa, assim, teve momentos de que, não vai dar, principalmente nas questões financeiras, sou de família muito humilde, então começar qualquer negócio, Brasil especialmente, né, muito difícil, muito burocrático, pesado, até hoje, né, difícil as questões, os impostos e tudo mais, é bem complicado. Mas se a gente for fazer uma equivalência sobre isso, assim, completamente apaixonado. Surgiu, agora com o decorrer dos anos, estão surgindo, e é normal. Às vezes as pessoas me perguntam, mas tu abriu essas portas, e hoje tem mais escolinha para cachorro, tem adestrador e tal. Primeiro, a minha agenda é cheia há uns 5 anos. Então, assim, eu já não consegui atender, e eu não tenho essa pretensão de conseguir atender todo mundo. Entra um ponto também importante nesse nosso ramo, Michele, é que nós não conseguimos, é um serviço muito pessoal, muito personalizado. Tu não consegue escalonar isso de uma maneira, talvez a pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais é, por que não franquia? Não dá pra fazer produção, né? Não é um produto que tu vai conseguir franquear. O que eu faço hoje, consigo fazer e eu faço isso a nível nacional, é mentoria. Eu passo as orientações para os profissionais, tanto se eles querem melhorar o processo da creche deles, da parte de adestramento, como se eles querem abrir do zero. Então eu consigo fazer isso, mas eu não ligo a minha marca a isso, né? Eu passo a orientação para a Michele, passo o curso, a instrução, e a Michele daí decide o nome que ela quer usar, se ela vai usar as informações que eu passei para ela ou não. É porque, como tu disse, é muito pessoal. É o tratamento de animal para animal, de família para família. E aí você vai franquear, vai abrir numa cidade, nem que seja cidade vizinha. Sim. Não é um produto, tu não vai ver o rótulo, o ônibus, tal. Não é isso, não é só estampar a marca, né? É o conteúdo desse produto que é humano, não tem como franquear isso daí. Isso, e o tutor, assim como o pai de crianças, ele quer ver, ele quer saber com quem ele está lidando, com quem ele está falando, qual é a ideia. Nós temos na escola hoje 383, hoje, o dia que a gente está gravando, tem um lá fazendo um teste de socialização, então talvez a gente vai ter 384 amanhã. Nossa. Hoje são 383. Esses 383 eu sei o nome e sei quem são os tutores. É uma cabeça bem boa a tua. Isso falando dos alunos da creche. Pelo hotel e a creche, mensalmente, passam quase 3 mil cães, são 2.500. Uma média de 80 cães por dia que nós atendemos. São quase 40 mil cães no ano. Sabe? Isso falando em quem usa o hotel, quem usa a creche, que é mais esporádico, que é diário e tal. Não significa que são 40 mil vidas, mas são 40 mil entradas e saídas. E o pessoal fica por tempo? Eles pegam um tempo ali e ficam? Ou tu determina, não, agora ele já tá bom, ganha o diploma, vai para casa? Como é que é? Não, geralmente assim, na parte de treinamento, tem um tempo. Geralmente os treinamentos eles são assim, trimestral, semestral ou anual. Então a gente acompanha por 3 meses, por 6 meses ou por 1 ano. O cliente que opta pelo pacote que ele vai querer acompanhar. Se junto disso ele vai querer colocar creche ou hospedagem, enfim, aí são algumas coisas que a gente vai montar, alguns dos pacotes que a gente oferece. A creche geralmente é vitalícia. Sim. Eu tenho alunos que estão comigo desde o início. Tem alunos que estão comigo há 14 anos, 15 anos. Nossa, vão todo dia? Alguns que infelizmente já foram por conta do período, novos como esse que está entrando hoje. Então assim, geralmente eles têm pacotes de 1 dia a 5 dias. Alguns vão 2 dias, alguns vão 3, a maioria vai 2 ou 3 dias. A imensa maioria. Que aí os tutores, eles realmente tiram eles de casa, né? Porque alguns, claro, são animais, né? Eles podem ficar sozinhos em casa. Aí, para não ficar todo esse tempo, os 5 dias que os tutores estão trabalhando, eles optam por deixar lá para distrair, brincar. Isso mesmo. Muitas vezes tu alivia problemas de comportamento, problemas de saúde, problemas de estresse, destruição dentro de casa, agressividade. Então, geralmente, essa é a procura. Alguns vão todos os dias,
Alguns vão todos os dias, passam o final de semana, aí fica um período em casa, fica um período... Então, assim, são os mais variados. A imensa maioria desses 380 e alguma coisa, eles usam, assim, 2 ou 3 vezes na semana. Até para escalonar, às vezes vai segunda, quarta e sexta. Segunda, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. Então, geralmente, eles dão uma escalonada, assim. E o período, geralmente, a gente passa pela manhã. Então, assim, entre 6h30 e 8 horas. Como uma van e ônibus de escola normal. Passa nas casas, pega e leva para a creche. Passa o dia e geralmente ali até umas 5 horas da tarde estão todos em casa. Alguns às vezes ficam no banho para tomar banho antes de ir para casa e tal. Mas geralmente essa é a logística operacional da coisa. E aí, dentro desse período, vocês observam, igual o tutor lá pegou o teu pacote de 3 meses, mas tu viu que 3 meses não foi suficiente para deixar o cachorro educadinho. Aí continua, aí tu orienta a continuar ou não, fica pela opção do tutor. Isso, a gente vai avaliando conforme o desdobramento desse treinamento. Mas é um ponto importante, Michele. Nesses pacotes de tempo, a gente está falando na parte de treinamento. A parte de treinamento, ela é sempre feita a domicílio. Ah, tá. Eles não vão para a escola para treinamento. Pode-se aliar treinamento com a creche. Acontece na maioria das vezes. Mas toda a parte de treinamento é feita com o tutor. Ou em casa, ou com ele presente, ou em algumas das sessões com ele presente, mas sempre no local onde o animal vive. Ah, então eu tava na cabeça, porque... Que era tudo lá. Eu não sou mãe de pet, então assim, eu tô bem... Faz muitos anos, na verdade, que eu não tenho mais animal de estimação. E eu tava na cabeça ainda daquele modo antigo, que pegava, levava o cachorro para um centro e ele fazia o sobe e desce, passa pelo túnel, não sei o quê. Não. Muitas vezes isso nem é preciso. Na imensa maioria das vezes não é preciso, né? Uma boa base de formação, alguns comandos que são chave, tipo, fica, vem, não... Senta, às vezes para te dar um pouco de ansiedade na hora de comer e tal. Mas assim, o básico do básico para o tutor ter informação e ele saber lidar no dia a dia, né? Muitas vezes eles me perguntam assim, tá, mas o que é que tu indica? É melhor a gente fazer um pacote de 3 meses ou de 1 ano? Eu digo, olha, é sempre melhor fazer o de 1 ano, porque ele acaba sendo mais barato. Sim, claro. Né? E se não usar tudo, a gente estorna, então isso não é um problema. Só que sempre é uma incógnita. Sempre, porque ser vivo sempre é uma incógnita. Sim. É a mesma coisa de tu sentar com uma psicóloga e dizer, quantas sessões vai para eu perder o trauma? Não dá para saber, né? Não dá para mensurar. Ela pode achar que com 2 sessões vai dar e pode ser que 100 não dê. Ela pode achar que precisa de 100 e com 1 dá. Já tive relatos de psicólogas, clientes minhas que falam isso, né? Olha, trabalhar com ser vivo é bem isso, é uma incógnita, é uma caixinha de surpresa. Então, para com eles, a mesma coisa. Então, a gente tem que ir trabalhando. Como vai ser a relação desse tutor, o quanto ele vai colocar em prática o que for passado, a genética do animal, o próprio comportamento, o ambiente, tudo vai interferir. Então, nunca dá para saber. Mas a gente pode aliar o trabalho na escola com o trabalho a domicílio. Mas se o tutor decidir assim, não, eu quero só a parte de treinamento, não quero creche, não quero... Aí é tudo na casa dele, o cachorro nem vai sair de casa para ir para a escola. Aí nós vamos deslocar até o espaço e a gente vai fazer. E sou eu quem faço até hoje, pessoalmente. E eu vou, faço. E haja agenda, né? Haja agenda. A gente está em outubro, eu não tenho agenda para 26. Já está lotado um ano inteiro. Não tem. Está completamente cheio. Assim. Eu tenho que intercalar algumas coisas, tenho que intercalar creche, compromisso com redes sociais, patrocinadores, são várias questões. Porque hoje tu também é uma marca, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Tu também é uma marca, é um case de sucesso também, querendo ou não. A tua empresa é um case de sucesso aqui do sul de Santa Catarina para o mundo. A gente adora falar isso. Eu nunca imaginei que fosse tomar essa dimensão. Jamais. Isso nunca me passou pela cabeça de maneira nenhuma. Mas hoje eu tenho um patrocínio de uma multinacional, uma empresa de alimento. Sim. Também fabrica ração, mas é uma multinacional. Então, e talvez no ramo de alimentação, talvez a maior do mundo. Né? No ramo de ração, alimento humano, enfim, faz o leite mais famoso do mundo. Todo mundo vai saber qual é. Então, assim, várias são as questões. Eu assino como embaixador para uma rede de shopping, para fazer os eventos pet. Então, assim, tem essas mentorias. Esses dias eu estava no Rio, outro dia eu estava em Salvador, outro dia em São Paulo, outro dia... Então, eu preciso aliar todas essas questões com essa minha agenda também, né? Então, ela acaba... Hoje,
Geralmente o que tem acontecido, Michele, é que essa agenda tem ficado para os meus clientes. Essa agenda tem ficado para os meus clientes, como são quase 500 na creche, e aí tem aquele que trouxe um cachorrinho novo, o irmão comprou um cachorrinho. E a questão da confiança, né? Que aí a pessoa quer ir lá, quer ver, por isso que a franquia não dá muito certo. A pessoa quer ir lá, quer te ver, né? Independente se tu tem 10 funcionários treinados por ti, ele quer te ver, porque é a segurança, né? Sim, é o amor, né? Eu tive uma reunião com um dos grandes franqueadores do Brasil aí, há um tempo atrás. Um dos grandes franqueadores de uma famosa rede de óculos. E a gente falou Caíto Maia. a gente falou sobre. Querido. E ele teve a ideia, né, de, eu... Adora franquear tudo aquele ali, né? Mas é uma boa visão, né? Sim, claro, experiência, porque a visão comercial, né? Lógico. Para mim seria ótimo, né? Falando com a equipe dele e tal. Só que aí entra nesse ponto, né? Eu falei sobre isso, eu falei, olha só, se a gente for fazer isso, o meu trabalho é aqui. Eu tenho o prazer imenso de levantar todos os dias de manhã, e aí eu pego meus alunos, eu venho, passo a manhã aqui na creche com eles e tal. Eu não posso abrir mão disso, porque senão eu vou perder o que eu tenho aqui. Esse meu cliente aqui quer isso, ele exige isso. E com razão, né? Eles nunca me falaram assim, tá crescendo, mas eu sei, entendeu? Eu sei. Eu consigo ter uma equipe me ajudando, mas eu capitaneando a equipe junto com a minha esposa. Sim. E aí a gente embute neles o que a gente acredita de cuidado, como tem que ser. Por exemplo, nesse exato momento, os meus aluninhos estão indo para casa e são as minhas 2 motoristas que estão levando. Mas são 2 motoristas que passam por um processo de treinamento, entram na casa dos clientes, têm a chave, me acompanham. Vez por outra, à tarde, quando eu não tenho um compromisso, aí eu vou junto para continuar acompanhando. Como é que eu vou fazer isso em São Paulo? Como é que eu vou fazer isso no Rio? Pois é. Como é que eu vou fazer isso em Campinas, em Porto Alegre? Sabe, em Florianópolis? Já não vai dar. E é o nome, né? É a marca. E tu vai ligar o nome, né? Exatamente isso. Exatamente. André, a gente vai rapidinho para o intervalo, porque papo bom é assim, vai, se estende. A gente já estourou o tempo do primeiro bloco, a gente volta no segundo bloco, que o André vai dar umas dicasinhas, a gente vai tirar dele, uns comandinhos, algo que você pode fazer em casa para dar uma educada aí no seu pet, onde você quer que esteja. A gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo ele que é referência nacional em educação de cães, André Bressan, que está aqui com a gente, falando de todo o envolvimento da sua marca e também, claro, de toda a cultura que ele criou através, né, do seu sistema aí de adestramento de cães. Ô André, a gente conversou bastante já no outro bloco da questão da marca e dessa empatia que as pessoas acabam criando contigo, né? Vai lá, deixa o bichinho ali contigo para entrar na linha, vamos dizer assim. E hoje, o que mais tu tem visto de dificuldade para esses tutores? Porque todo mundo está trabalhando, todo mundo tem uma vida corrida, tá certo? Uns têm uma flexibilidade, hoje principalmente Sim. do home office, mas as pessoas devem ter alguma dificuldade a mais na hora da criação desses bichinhos, né? Mas mesmo em home office, Michele, é importante salientar que a imensa maioria desses meus clientes na creche, vamos falar mais da creche agora, eles são clientes que moram em apartamento e têm um animal apenas. Tá. Então mesmo só a presença humana dificulta, porque está num apartamento, não tem acesso à rua, e não interessa só sai o tamanho. aquela voltinha ali. Não interessa o tamanho, não interessa, sabe? Um caso para eu contar bem rapidinho, assim, eu atendi uma cliente, mega apartamento, triplex, todo espaço, muitos funcionários, todo mundo paparicando esse cachorro, e ele extremamente estressado. Tentaram de tudo, lambedura extrema, chegava a se automutilar, se arrancava a ponta das patas e tal. Tadinho. E aí a veterinária tentaram alguns caminhos e a veterinária falou, não, o caminho agora é comportamental. E eu cheguei 5 minutos de conversa com essa tutora. Não, é assim, assim, assim. Tá, fechou. Eu vou fazer uma coisa com ele aqui e ele vai ficar bom. Eu preciso de 20 minutos. Mas eu preciso que tu me deixe com ele aqui e eu preciso que tu deixe teu celular aqui e tal, porque não pode filmar, não pode... Ela, imagina, vai resolver, então tá ótimo. E ela foi no quarto e tal, foi na sacada. Passou 5 minutos. Pão. Já deu? Eu, não. 10 minutos. Tá aí agora. 20 minutos para nós hoje... É uma eternidade? Sem celular. Imagina. No meio do dia.
É uma eternidade. Com 20 minutos ela estava quase ela pulando da sacada. Imagina. E aí ela veio, tá, mas não, mas tem certeza? Não pode que não deu 20 minutos, mas tu não tá fazendo nada, tu tá sentado. Falei, então, quantas vezes por dia o teu cachorro sai de casa? Quantas pessoas ele vê diferente? Eu acho que ele tinha um bulldog inglês, ele devia ter uns 6 ou 7 anos. Ah, mas ele vai no banho e tal. O problema é... Por que eu fiz esse experimento contigo? Só para te dizer que o problema dele é esses 20 minutos que tu encontrou agora. De total falta do que fazer. De total falta do que... Precisa sair, precisa encontrar outros cachorros, precisa ter qualidade de vida, precisa caminhar, precisa cansar, precisa ter vida de cachorro. Ele está tendo uma vida de bibelô. Um reizinho. De criança. Não, melhor do que de criança no aspecto de cuidado, mas na saúde mental, muito pior. E ela realmente entendeu, sabe? Perfeito. Ele é nosso aluno, virou nosso aluno da creche e tal, para a gente ter alguns cuidados com relação a isso. Então, assim, a principal dificuldade que os tutores enfrentam hoje, geralmente são questões ligadas mais a traços do que nós passamos para eles. Por exemplo, excesso de cuidado. Quando a gente fala excesso de amor e cuidado, não é ruim. Ótimo, maravilhoso. Excesso de cuidado. Eu estava num evento no shopping esses dias e a moça daí para mim, eu não solto no chão porque ele não gosta de ficar no chão. Uma cachorra para ficar no chão, E eu falei, não, mas Cristo? como? Não, ele já tem 6 anos e se eu só coloco no chão ele pede para subir. Tá, mas por que tu pega? Porque eu fico com dó. Eu falei, então, 6 anos que tu cria medo nele. 6 anos que tu reforça para ele que ficar com medo é bom. Ele fica com medo, antissocial, não gosta de estar perto dos cachorros e tal. E tu pede colo, ele te pega no colo. Para dar um exemplo assim de 1000, né? O que ela precisaria fazer desde o início? Mostrar, ter um acompanhamento profissional, fazer do jeito certo. Realmente, pode ser que o cachorro tenha um déficit social, que ele tenha um pouco de dificuldade de interagir com outros indivíduos da mesma espécie. Isso acontece, né? Acontece. Problemas de comportamento e desvios de comportamentais acometem todos os seres vivos, né? Sim. Então, nos cães também não é diferente, né? Pra gente perguntar, tem pessoas que têm dificuldade de conviver com outras pessoas? Tem, né? Bastante. A gente tem visto mais ainda. Tem pessoas que têm mais facilidade para isso e tal. Então, com eles a gente também pode identificar. Só que a gente precisa tratar, não reforçar. Eu não posso dizer para uma pessoa que tem fobia de andar em público que tá tudo bem. Vem cá que eu te levo no colo. Tu pode. Eu preciso ensinar ela que não acontece nada, entendeu? Os perigos eminentes, mas a gente precisa saber lidar com isso. E é isso que a gente precisa mostrar para o animal. Então, a imensa maioria dos problemas de hoje, eles vêm atrelados à falta de informação. Eu digo que é o erro do bem. Eu sempre falo para os meus clientes que é o erro do bem. Tentar Peca fazer por demais, amor. Peca por amor, não está pecando por falta de cuidado. Mas eu preciso ter um meio termo ali, né? Eu também preciso... Como o animal não fala, né? Ele tem os gestos deles, aí a gente interpreta da nossa maneira. Mas ele tem o mundo dele, a cognição dele é diferente e tal. Então, às vezes, o nosso excesso de amor, de zelo, tá prejudicando, isso, né? Tá trazendo um mal para aquele bichinho. Exatamente. Eu preciso saber que se eu tô... Assim, para ficar uma dica de ouro, né? Uma coisa que eu sempre procuro falar, assim. Se eu tô reforçando uma coisa que não é boa, tá errado. Então, eu preciso ter esse discernimento como tutor, né? Meu filho, vamos falar de... meu filho não gosta de ir para a escola. Mas eu preciso explicar para ele que ele vai precisar da escola, né? Ele vai ter que se desenvolver, estudar e tal. E muitas vezes a primeira semana lá é um caos e depois a criança que não quer mais deixar de ir para a escola. Fala de tirar... Mas assim, a primeira semana parece que vai ser um... Eu tenho clientes meus que às vezes colocam na creche, daí me perguntam assim, tio André, como é que tá? Tá gostando? Eu falei, tá odiando? Ele tá odiando. Se ele pudesse falar pra ti ou pra mim, ele tá odiando. E eles ficam, não, mas como e tal? Mas ele vai amar. Te acalma. É mudança de rotina, né? Sai de da bolha, isso. do mundo perfeito, de toda a segurança, de tudo que tá condicionado, pra chegar num local... Assim, a gente tem todos os cuidados, né? Praticamente zero acidente, assim, acidentes, eles são como crianças, né? Tem separação de espécies? Como é que é na creche? Assim? Não, passa por teste de sociabilidade. Né? Não, espécies, raça não. Pode ser grande, pequeno e tal, só que todos têm que ser sociáveis. Geralmente os que são reprovados nos testes de sociabilidade são os pequenos. Os grandes geralmente não dão... Os pequenos são mais marrentos. Não dão problema. O reforçamento errado, né? Geralmente eles são tratados de uma maneira um pouco diferente. Porque geralmente pequeno é o que cabe mais em apartamento, tá né? Mais no colo, tá mais no colo. É mais neném.
e tal. Então, geralmente, eles têm problemas de comportamento mais exacerbado do que dos de grande porte. Não é uma regra, mas assim, é 90-10, tá? 90... Olha, eu em 16 anos, eu só tive 2 casos, nessa caminhada, 2 casos de sociabilidade que a gente não reverteu, que daí não ficaram na creche. Geralmente com trabalho, atenção e tal, a gente consegue, né? Há de se tomar cuidado com algumas raças, né? Raças que tenham históricos ou desenvolvimento mais propícios a gerarem briga, conflitos e tal, aí a gente acaba não aceitando. Então tem que se tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, eu não posso colocar 10 cachorrinhos pequenos, 3 Rottweiler, por exemplo, entendeu? Sabe, o Rottweiler... Aí você diz, mas é um preconceito contra o Rottweiler. Não. Eu tenho uma Rottweiler. A imensa maioria dos Rottweilers são maravilhosos. Ele é um cachorro maravilhoso. São fofos. Não, ele é maravilhoso demais. Mas ele tem um desenvolvimento para ser um cão de porte grande, se impor, ser um cão de guarda. Então a gente tem que respeitar os limites de cada raça e tal. Então, mas assim, pequeno, Spitz, Yorkzinho, Pinscher, assim, são os campeões. Latidos, são nervosos. O Pinscher, ele já é Pinscher esquematizado, né? Pinscher ele já é o terrível. E tu falou das raças, assim, com o tempo, é um assunto meio fora da tua realidade, mas que tu vive isso. Com o tempo a gente vê a transição das raças também, né? No mercado tudo sim. Antigamente era só poodle. Aí agora veio esse Spitz, que é aquele peludo, assim, né? Todo tem-se um ciclo. E ele percebe-se. Hoje em dia o que tem muito, que não se via, Pug. Tá, o Pug é aquele da carinha achatada do filme, né? Do MIB, Bulldog francês, que também quase a mesma morfologia, assim, achatada, compacto, baixinho. Hoje vê-se muito Spitz, Spitz, Lulu da Pomerânia. E aí tem-se um ciclo, assim. Tem-se um período que tu vai ver muito Beagle, aí tem-se um período que vai se ver muito Poodle, muito Labrador, muito o Golden é outro dos grandes, o Golden é outro que está bem alto, assim, bem em ascensão. Cachorro maravilhoso. E a gente também nota, né, esse trabalho das ONGs, das pessoas que vão procurando, né, ajudar outras pessoas, né, André? Porque virou uma grande motivação o cuidado com os animais, né? Sim. Eu imagino que muita gente procure ajuda aqui, não sei o quê, porque realmente é um trabalho incansável, né, dessas pessoas. A gente fala de quem tem poder aquisitivo para ter um cachorro e cuidar e ter um educador, mas a gente também tem que falar daqueles que não conseguem, né? Nós temos uma pauta social bem abrangente. Quando eu vou fazer essas mentorias, ou quando eu vou dar alguma palestra, alguma coisa que é voltada para profissionais, eu falo disso para eles, o quanto é importante. Porque o profissional sempre vai ter uma autoridade para falar. Então as pessoas sempre vão escutar mais. Sim, isso é normal. Claro. Se eu estiver escutando um médico e ele me falar sobre alergia, ele sendo pneumologista, ele sendo ortopedista, eu vou escutar. Porque ele acaba tendo conhecimento e tal. A gente acaba não sabendo de tudo dentro do comportamento, mas as pessoas relevam muito o que os profissionais da área falam. Então eu digo para sempre estimular a adoção, estar envolvido, quando não puder ajudar, tentar passar algumas orientações e tal. A gente recebe muito assim. Se eu abrir meu Instagram, assim, vai ter ali cachorros para doar e tal. As ONGs, os protetores voluntários, os próprios abrigos municipais do estado e tal, eles precisam de ajuda recorrente. É preciso se trabalhar uma ideia na sociedade para que você tenha uma mudança para com a causa, né? Sim, claro. Ela envolve poder público, privado, as pessoas de maneira geral. Porque a gente precisa ter em mente de que é um problema social. Às vezes a gente escuta, né? Não incomum, né? A prefeitura de tal cidade fez uma ação e tal, e aí a gente vai lá ver os comentários, mas o posto de saúde é um conjunto. Mas aí quando o cachorro tá na rua que ataca, vira problema lá no posto de saúde. Tudo é problema de saúde, tudo é um problema de saúde, né? As zoonoses são problemas de saúde. Então a gente precisa saber que vai precisar de tudo um pouco, né? Não dá para focar só numa coisa. Os profissionais da área acabam conseguindo. Eu tenho um dos meus patrocinadores dispõe uma quantidade de ração mensal para que a gente possa passar para ONGs e tudo mais. Então a gente procura tentar ajudar um pouquinho por exemplo, mundo. A gente tem um evento mensal em um dos shoppings aqui da cidade de Criciúma, e todos esses eventos, um dos meus pedidos foi, em cada evento desse, vamos fazer uma feira de adoção.
Porque aí a gente tem já ali Dá para circular, né? pessoas passando, pessoas com cachorro, pessoas que às vezes vêm só para adotar. Nós estamos fazendo isso desde o começo do ano. A média de adoções por evento é de 20 a 25 cães. Que legal. Então, assim, a gente está falando só 250 só esse ano. Agora, em outubro, a gente tem outro, e a gente tem outro em novembro e outro em dezembro. Então, muito provavelmente, a gente vai fechar o ano com mais de 300 cães adotados. É um número muito bacana. E essas ONGs trouxeram, né, para a sociedade o senso de responsabilidade. Porque antes se adotava, colocava na coleira preso lá no canto e deixava até, muitas vezes, infelizmente, morrer de inanição. Mas hoje não. Hoje elas trouxeram com tanto movimento, tanto pedido, né, mostrando isso, que realmente é um problema de saúde pública, por um lado, mas também de humanidade do outro, que as pessoas, quando adotam, elas têm até medo, né? Sim, é assim, ó, quem mais falha é o poder público. Ah, com certeza. Isso é um ponto em todas passivo. as esferas. Em todas. E nessa não ia ser diferente. Então, assim, a gente precisa saber que em um poder público falhando, vai se precisar de uma força maior da sociedade, né? Seja na cobrança, seja aí no meu vereador, no meu prefeito, no meu deputado, é cobrar. Né? Quanto mais cobrança, melhor. Então, assim, a gente tem hoje, já tem na Câmara dos Deputados, na Federal, a gente tem lá uma bancada de protetores. Isso é muito bom. Eles dão voz, conseguem fazer um barulho e tal. Mas ainda é muito pouco. É 4, 5 deputados no emaranhado lá de 500 e alguma coisa, né? Mas a gente já consegue... Já tem uma voz, né? Tem uma voz. Não, eles conseguem levar demandas para o presidente da Câmara. Já se consegue mexer... É nada. Mas já é diferente de 2 legislaturas atrás, não tinha praticamente nenhum. Então a tendência é que com a sociedade de olhos mais abertos, que isso seja também uma causa de votos. Sim. Isso sendo uma causa... Mas hoje já está sendo bem usado. Mas isso sendo uma causa de votos, dá poder para a sociedade na cobrança, né? Então é importante que a sociedade também se reúna para esse tipo de cobrança. As protetoras, principalmente as independentes, juntando das ONGs, né? O que elas fazem nas cidades, assim, é digno de prêmio, porque assim, é na cara e na coragem, sempre no déficit, sempre devendo, sempre... Nós temos na própria creche, no meu grupo dos clientes, a gente tem uma campanha mensal, então mensalmente a gente consegue destinar junto com o meu patrocinador, a gente está sempre movimentando. Quer dizer, até tá rolando uma rifa lá agora, que a gente ganhou 2 relógios, aí tá fazendo uma rifa para angariar recursos, para pagar contas de uma protetora lá que está precisando, então todo mundo acaba se ajudando. Mas é importante o profissional, eu vejo aqui na região hospitais veterinários, clínicas que fazem a mesma coisa, destinam certa parte para compra de ração e tal, recebem doações para entregar, então para todo mundo se unir para conseguir fazer isso. E elas pegam firme, tá? Tu precisa preencher termo, sim, e às vezes elas escolhem para visitar, para ver como tá. Por isso que eu falo que o pessoal ficou com medo, porque antes só pegava e levava para casa, agora não, agora colocou o CPF, a pessoa já... É um compromisso. É isso aí. Colocou, não é só mais não é só mais assinatura lá, qualquer uma que a gente faz que ninguém confere. Não, colocou o CPF, comprovante de residência, compromisso já está ali. É isso mesmo. André, te agradeço muito a tua vinda aqui, que eu sei que tua agenda é lotada, como tu disse, ela já está lotada até o ano que vem. Mas a gente precisava falar tanto do teu material, né, da tua capacidade de desenvolvimento da tua marca, né, como a gente fala do sul do Brasil para o mundo, né, porque às vezes as pessoas acham, lá em Santa Catarina tem nosso sul, 1000 maravilhas, como diria Mário Lima, é maravilhoso mesmo. E o André Bressan é uma dessas maravilhas, porque ele desenvolveu uma marca, desenvolveu uma espécie de tratamento diferenciado para os animais e mostra isso, né, através das consultorias, das benfeitorias que vem fazendo. E é muito importante, né, mostrar para as pessoas que tem esse tipo de profissional. A gente fica muito feliz. Muito obrigado pelas palavras. Não, sempre podem contar comigo. Quando precisarem, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Então tá certo. Gente, vai lá nas redes sociais do André, como ele disse, tem as mentorias para quem quiser entrar nesse mundo. Lá dá para contratar, ele responde, tá? Vai lá que ou ele ou a esposa dele responde. E também tem dicas, tem vídeos, é muito legal o Instagram do Educador de Cães, então vai lá e acessa também.
Gente, a gente fica por aqui com o nosso Sala de Entrevistas. Lembrando, se você perdeu, fica todinho lá no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Agora o nosso canal tá chique, tem um monte de corte lá, os shorts também, para você aproveitar, compartilhar de quem você gostou aqui dos entrevistados, estão tudo lá. E no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas, acompanha lá também, que você pega em áudio ou em vídeo essas informações para você compartilhar informação boa com o mundo. Até o próximo sábado.